Doutor Armando, o paciente que chega sem nenhum dente, ou seja, o desdentado total, a proposta de tratamento para ele, de prótese protocolo, é sempre igual? O tratamento é sempre igual para todo mundo? Ou existem diferenças, independência do caso? É muito importante, né, a primeira conversa que a gente tem com o paciente. Aquela pessoa que chega lá para conversar comigo, que chega para conversar com um profissional, não adianta a gente ter pressa. Tem que mostrar a verdade todinha por trás da nossa proposta. O paciente, né, aquele ser humano que está ali, ele tem direito de entender quais são as possibilidades de resolução para o caso dele. E às vezes na vontade de resolver, de conversar logo e chegar a uma solução, uma conclusão, às vezes o paciente que é leigo, ele não tem obrigação de entender tudo no primeiro momento, ele às vezes acaba aceitando e não entendeu perfeitamente como vai ser o final, como vai ser o resultado final, né? Então, eu prefiro falar de forma pausada, explicar uma consulta longa, ter uma consulta longa, mostrar foto, mostrar vídeo, fazer um planejamento digital daquele paciente, né, fazer o escaneamento daquele paciente, fazer um planejamento digital, mostrar como que vai ser o final do tratamento, para que todas as dúvidas sejam elucidadas, para que sejam esclarecidas qualquer pergunta, para que o paciente realmente saia dali sem nenhuma dúvida. Mesmo que isso não vá de encontro, que não preencha, né, as perspectivas, o que o paciente queria. Porque às vezes o paciente chega com uma vontade que o tratamento fosse de um jeito e muitas vezes no planejamento a gente acaba vendo que não é possível solucionar daquela forma que o paciente queria. Mas a verdade sempre é muito melhor, né? A honestidade é sempre muito melhor, a gente dizer o que é possível, né? Para que não aconteça nenhum problema no final do tratamento com uma possibilidade irreal, né, que o paciente tinha na cabeça, né, e não pôde se concluir, né? Então é muito perigoso esse primeiro contato se ele não for feito de uma maneira correta, né, que o paciente saia dali com uma ilusão de um tratamento que não é possível de fazer. A implantodontia, né, a especialidade que eu me dedico, ela é uma especialidade muito interessante, né, que traz muito benefício para os pacientes, porque ela realmente traz a possibilidade que o paciente tenha os dentes fixos novamente, né? Não são dentes naturais, mas são dentes fixos, né, que devolvem a mastigação, a força mastigatória, que devolvem a estética, e são procedimentos muitas vezes fáceis, né, cirurgicamente fáceis de resolver. A parte da prótese, da confecção dos dentes também é fácil. O mais difícil é realmente chegar a um acordo que o paciente entenda qual é a proposta de tratamento, que o paciente entenda e saia dali claro que aquilo ali vai ser o executado, para ele poder visualizar o final do tratamento. E basicamente existem dois tipos de desenho de prótese para o paciente. Uma prótese que é a mais comum que acontece, que é a prótese dentogengival. Então a própria palavra diz dentogengival. É uma prótese que leva dente e gengiva. A grande maioria dos casos são solucionados com essa forma, né? A prótese, os dentes no final do tratamento vão apresentar o dente e vão apresentar uma franja, uma margem de gengiva. Por que a grande maioria dos casos são solucionados assim? Porque o paciente, depois que ele fez as extrações, ele perdeu tanto o volume dos dentes, né? Ele perdeu os dentes, e ele também perdeu o volume gengival, ele perdeu o volume ósseo. Então, na hora que a gente vai fazer a reabilitação, que a gente vai devolver aqueles tecidos, a gente tem que recolocar, né? Fazer novamente todo esse tecido perdido. Então a gente tem que recuperar a dente, tem que recuperar a gengiva, né? Mesmo que eu esteja sendo aqui repetitivo no que eu estou falando, né? Porque a gente parece que é óbvio, mas a gente tem que explicar muito bem. Mas em alguns casos, algumas próteses, a gente chama de prótese fixa tipo 1, né? É a prótese que ela é só dental, ela não leva nada de gengiva. E aí o paciente, escutando aqui o vídeo, ele deve, é essa que eu quero uma prótese que não tenha nada de gengiva, eu quero só dente. Mas essa não é uma prótese para todo mundo. Essa prótese
ela, em algumas situações, ela é possível de fazer, né? Em algumas poucas situações, ela é possível de fazer. Onde o paciente, ele invariavelmente, ele perdeu os dentes, claro, ele está ali para recuperar os dentes, mas ele perdeu uma quantidade de osso de gengiva pequeno, que é possível, então, fazer o tratamento dele com dentes um pouquinho alongados, ou seja, dentes um pouquinho maiores, sem a necessidade de colocar uma gengiva artificial. Então é aquela prótese tipo protocolo, uma prótese fixa, né, sobre o implante, que a reconstrução é só de dente. Então são basicamente essas duas soluções. Existem outros detalhes, né, mas não adianta eu entrar em detalhes tão técnicos. Então o paciente tem que entender, ou eu vou ter uma prótese para recuperar meus dentes de marcada total, que vai ter dente e gengiva, ou vai ter só dente. Mesmo que esses dentes não tenham o tamanho original que a pessoa tinha, vão ser dentes um pouquinho maiores, né? Mas dentro de uma estética razoável. Dentro dessa divisão que é mais comum, que o paciente, que ele vai receber uma prótese protocolo, que é dente e gengiva, ele tem diferentes materiais. Então, basicamente, os dentes no final eles podem ser de acrílico, que é o mesmo material de uma prótese dentadura, é aquele mesmo tipo de material, é um acrílico, né? São dentes que a gente chama de dentes de estoque, que é o mais comum. A grande maioria das próteses ainda hoje são confeccionadas nesse tipo de material. Quase todos os laboratórios dentais fazem assim. Ela é mais comum, ela é mais econômica, ela tem uma versatilidade muito boa, né? Na hora que quebra algum pedacinho é fácil de fazer reparo. Nesse tipo de prótese que leva dente de gengiva, a gente ainda tem as próteses de resina fresada, que é uma prótese, é uma peça única, é um bloco de resina que é cortado, ele é como se fosse uma escultura, né? Ele é um bloco, a máquina faz o corte e é uma peça única. É uma reconstrução de dentes e da gengiva no material de resina, né? É tudo pelo fluxo digital. Isso tem começado a ficar um pouco mais comum com a tecnologia toda que a gente tem hoje em dia. Tem também os protocolos que são de gengiva e dente, que são de zircônia ou de porcelana, né? De cerâmica. Né? Esses também já existem há um certo tempo também, são excelentes, né? É um material mais rígido, apesar de ser friável, quebra muito fácil, né? Se não for bem executado, ele tem que ter uma passividade, né? Para não quebrar, ou seja, ele tem que encaixar sem forçar, para ele não ter risco de quebrar, mas são tratamentos basicamente dentro dessa divisão, né? Que o paciente vai ter que recuperar dente e gengiva, você tem esses mais ou menos 3, 4 materiais ali, que é a resina, que é o acrílico, que é a porcelana, né, que é a cerâmica e a zircônia. Do outro lado, quando o paciente realmente precisa de uma reconstrução, onde ele vai necessitar só a reconstrução dos dentes, porque o que ele perdeu de gengiva e osso é muito pequeno, então assim, nesse tratamento dele dá para fazer só a reconstrução dos dentes, aí a gente tem um pouco menos de opção, tá? Por quê? Porque pensem comigo, se ele só necessita recuperar dente, né, ou seja, o espaço que ele tem é pequeno, né, porque ele só vai alcançar dente na boca dele, não vai alcançar gengiva, não vai alcançar osso. Então, ali não dá para usar qualquer tipo de material, porque se eu colocar uma resina, se eu colocar um acrílico, uma espessura tão fina que é o dente, né, só o tamanho do dente, a possibilidade de fratura é muito grande, porque não tem espaço, então fica um dente só de resina, um tratamento completo, né, da boca, da arcada toda, vai quebrar. Então, nesses casos onde o paciente tem que receber um tratamento de protocolo só dental, ou seja, que não leva gengiva, que é só dente, obrigatoriamente ele tem que ser um tratamento que tem que ser de cerâmica ou de zircônia, não tem jeito, né? Então, assim, esses pacientes muitas vezes são tratamentos com custo mais elevado, né? Porque o material de zircônia e a cerâmica são mais caros. Mas existem algumas situações que o paciente poderia fazer esse tratamento que é melhor, né, que é só de dente, e muitas vezes a solução que o paciente não tem, né, o recurso para fazer, o que a gente acaba fazendo, né, recortando um pouco de osso e dente para criar um espaço para poder fazer
a prótese protocolo dentro gengival, que é um pouco mais econômico. São soluções que são encontradas, né? O ideal realmente seria não recortar esse osso, não recortar essa gengiva para poder fazer a prótese, né, só dental. Mas claro que não é tão simples assim, mas essa é a visão geral, né? Você tem dois tipos de prótese, né? Fazendo um resumo final. Você tem dois tipos de prótese, uma prótese só dental e uma prótese dentogengival. Isso é muito bom do paciente entender na primeira consulta, né, para ele tentar entender qual é a situação dele, né, o que ele vai precisar repor, quais são os tecidos que ele precisa repor para ter um resultado final adequado no tratamento dele.